Olá! Vão completar um mês de combate da guerra de Israel contra o Hamas. Parashá desse Shabat fala de um tema importante, que muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, muitos do nosso povo estão nesse momento em testes na vida. Avraham Avinu se submete a mais um teste esse conhecido como Akedat Yitzhak, o sacrifício de Isaac. E na verdade é importante que o teste ele tem como principal ingrediente o paradoxo. De um lado, você tem sempre a normalidade, a garantia de que as coisas estão indo bem, quando de repente tudo isso é colocado em xeque, em turbulências, e aí a gente pergunta por quê? Avraham foi abraçado, foi abençoado por Deus, e a ele foi anunciado um filho. Ele teve este filho, se chamou Yitzhak, e ainda Deus disse a ele, Ki be-Yitzhak ikareh Hazara, é de Isaac que vai ter a continuidade, a eternidade, o nascimento de uma nação e de um povo. Ora, justamente quando é anunciado isso, é dito agora, Lech Lecha, vá para Monte Moriá, Vekach et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak. Pegue seu filho, que teria o Midrash dito, Avraham falou qual? Eu tenho Ismael e tenho Yitzhak. Yechidcha, o único filho que você tem. Mas eu tenho um único filho com Agar, Ismael. Único filho com Sará, Yitzhak. Asher ahavta, que você ama. Ele disse, eu amo Ismael e amo Yitzhak. Então, Deus falou, Kach et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak. E quando ele fala isso, em nenhum momento Avraham pôs-se a questionar o paradoxo. Você me fala que Yitzhak vai sair a nação e o povo escolhido, e agora você manda eu levar Isaac comigo ao altar. Não. Avraham continuou. Mais do que isso, segundo o Midrash, Yitzhak já era uma pessoa de idade. Vayelechu shneim yahdav, e os dois foram o pai e o filho, Avraham e Yitzhak. Em nenhum momento nós vemos aqui Avraham questionar. Depois de 100 anos de espera por esse filho com Sara, depois de um milagre de ter um filho na velhice, vemos uma suposta ordem de sacrifício. Da onde vem essa força de Avraham de se colocar, mesmo nesse teste, fiel a Deus? É verdade que de Avraham aprendemos que o judeu é um povo, um componente de um povo que sabe lidar com testes. E a força está nesse processo que Avraham nos ensinou. A Torá depois eternizou o mandamento dizendo, Ve'adata hayom va'ashevotai levavecha. Você precisa entender e depois sentir Deus. Que Adonai hu Elohim bashamayim mimal ve'al haaretz mitachat.
Acreditar em Deus é, acima de tudo, entender que essa é a força única, essa é a origem da existência e que Deus é o único diretor da história da humanidade, onde irá, através dos tempos, fazer as intervenções dos livre-arbítrios que são efetuados pelo homem e pelas nações. Deus acompanha, vigia, supervisiona o mundo desde a sua criação. E para ter esse entendimento é preciso estudar. Só quem tem entendimento poderá depois ter sentimento de amar o Todo-Poderoso. E só quem tem entendimento e sentimento, ele vai poder ter o que nós chamamos de comportamento. Como eu posso saber que uma pessoa realmente confia em Deus e ama a Deus? Pelo seu comportamento. Essas são as fases: entendimento, sentimento, comportamento. Abraão, ao longo da história, da sua biografia, se tornou uma pessoa, um personagem histórico. Não só que ele acreditava em Deus, mas ele era um exemplo perante a sua sociedade. Abraão tinha uma força incrível. Mesmo para entrar numa guerra com 4 nações versus 5 nações, Abraão entrou com um pouco mais de 300 pessoas só em seu exército. Abraão tinha uma força incrível, mesmo quando na sua intimidade lhe buscavam para ser desafiado naquilo que ele mais amava, que era seu filho. Por isso, Abraão é ivri, Abraão o hebreu. Mesmo que ivri, toda a sociedade pensa A e ele pensa B, Abraão se posicionou dentro do caminho do entendimento, do sentimento e do comportamento. Abraão, mesmo no paradoxo que a vida às vezes nos coloca, se posicionou confiante até o fim no que Deus está do seu lado e querendo sempre o bem, ainda que o paradoxo é tão difícil como o seu filho único, Isaac, ser levado a um altar. Muito bem. Por isso rezamos ao menos 3 vezes ao dia, Baruch Atah Hashem Magen Avraham. Que Deus proteja Abraão. Que Deus proteja nós, descendentes de Abraão. Estamos vivendo uma época de tantos testes. Nossos irmãos com tantos testes. Uma cena paradoxal de combater o terrorismo, onde os terroristas se colocam sempre com escudos humanos de pessoas que não têm nada a ver com o terror, e eles são usados como escudos. E do outro lado, o soldado que quer proteger seu povo, para que não aconteça mais cenas como a de 7 de outubro. E ele vê uma situação paradoxal em sua frente. Hospitais sendo usados como quartel-general. Escola como treino de soldados, recrutar novos soldados em plenas escolas para o terror. Baruch Atah Hashem Magen Avraham significa que nós precisamos reforçar o nosso estudo da Torá, o nosso sentimento pela Torá, para que o nosso comportamento seja digno da Torá e sejamos fortes diante dos dilemas, diante dos paradoxos que a vida nos coloca. O povo judeu é o povo que sabe lidar com paradoxo. E queremos passar por esse teste também e rezar para o Todo-Poderoso, para que terminemos com os testes, para que possamos viver em paz, paz dentro de nossos lares, paz dentro do nosso país, paz
com todos os vizinhos e todas as nações, que não escutemos mais terrorismo, não escutemos mais bombas. Se Deus quiser, que esse Shabat seja um Shabat que traga luz, paz e, acima de tudo, justiça para os capítulos que estão sendo escritos na história. Fiquem com esta reflexão. Shabbat Shalom, Umevorah, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham.